Bom dia, Marcelo Paes Barreto, e desde 1970 estudando as obras básicas do Espiritismo. Eu tenho aqui hoje um livro que me pertence há 47 anos. É esse livro. A capa é a mesma, de 47 anos que eu uso esse livro. Essa edição é uma edição muito especial. Essa edição foi feita pela editora LAC. O livro foi todo traduzido por J. Herculano Pires e foi editado em 18 de abril de 1957, quando completava 100 anos. Então hoje eu quero fazer uma homenagem a esse livro, que eu já estudei por mais de 15 vezes nessa encarnação, e ainda praticamente não sei quase nada, estou me esforçando sempre para relê-lo, para pesquisá-lo, para meditar sobre temas que ele traz, que os espíritos trazem para nós. Mas eu tenho aqui na introdução desse livro, que foi tradução de J. Herculano Pires, em 1957. Hoje nós estamos comemorando, nesse mês de abril de 2017, 160 anos. Herculano Pires, na introdução, escreveu assim: e com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto, ou Espírito de Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum. Infelizmente, ele é muito esquecido por todos nós. Ele deveria ser seguido por todos nós diariamente, diuturnamente, de noite, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum, que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo e relendo constantemente. Esse primeiro trecho de Herculano Pires mostra que ele compreendeu plenamente a mensagem espírita. Precisamos estudar, porque não é fácil esse processo de estudar, de compreender, de entender, de assimilar, aceitar aqui dentro. Não é fácil, ainda mais vivendo esse mundo que nós vivemos, que todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, somos bombardeados pelo consumismo, pelo materialismo, pelo ódio, pelo ciúme, pela inveja, que ainda raia em todos os corações, ou pelo menos na grande maioria deles. Então, Herculano compreendeu plenamente. Sobre este livro se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo, o seu marco inicial. O espiritismo surgiu com ele, e com ele se propagou. Com ele se impõe e consolidou no mundo. Antes desse livro não havia espiritismo, e nem mesmo esta palavra existia. Falava-se em espiritualismo e neoespiritualismo, de maneira geral, vaga e nebulosa. Os fatos espíritas, que sempre existiram, eram interpretados das mais diversas maneiras. Mas, depois que Kardec o lançou à publicidade, contendo os princípios da doutrina espírita,
uma nova luz brilhou nos horizontes mentais do mundo. Assim, meus queridos amigos, eu quero nessa oportunidade de mostrar que se eu sou espírita, eu tenho que seguir as obras básicas. Se eu vou fazer uma exposição, a minha exposição tem que ser toda embasada nas obras básicas. Se eu vou fundar uma casa espírita, essa casa espírita tem que seguir as obras básicas. E assim por diante. É isso que está difícil. Por isso que há 2000 anos nós não fizemos isso com Jesus. A gente fala dele, conversa com ele, mas não segue, não traz Jesus para dentro de nós. Porque não entendeu. E ao não trazer, eu também não ajo como ele agiria. Por isso que é importante essa mensagem de Herculano Pires. Que nós sejamos mais humildes, sejamos mais calmos, mais serenos. Procuremos nos colocar como aprendizes, como estudantes educados, que sabem que não sabem e que precisam conhecer para aprenderem a se dirigir, a se guiar, a se nortear pelos caminhos das leis de Deus, muito bem traduzidas pelos espíritos superiores e muito bem codificada na parte pedagógica por Allan Kardec. Hoje eu digo a vocês que está mais do que na hora, nesses 160 anos, de voltarmos ao início, de começarmos pelo começo, estudando o verdadeiro e o único espiritismo que existe, que são aquele que se iniciou no dia 18 de abril de 1857, quando foi editado o Livro dos Espíritos. E dele, 4 livros surgiram, pedagogicamente organizados pelos espíritos superiores e na parte terrena por Allan Kardec. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Este é o conjunto de 5 obras que compõem a doutrina espírita. E aqueles que se interessarem, que saibam começar estudando e seguindo constantemente as disciplinas, o ordenamento, para procurar trazer para si, para procurar obter os verdadeiros ensinamentos que hão de o levar à perfeição. Muito obrigado por esta oportunidade. Marcelo Paes Barreto, Guarapari, Espírito Santo.